Foi sim. Ok. Perfeito. Ok. Então, muito obrigada pelo convite para participar desse capítulo de livro. Foi muito interessante para mim participar disso. Eu sou Eugênia Zandoná, sou professora na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e estou ali há mais ou menos uns 8, quase 10 anos, né? Considerado tudo. Bom, coautoras desse meu trabalho são duas minhas alunas de doutorado, que são a Priscila Oliveira Cunha, Beatriz Moreira Ferreira, e elas fazem parte desse trabalho porque estão comigo desde a graduação, e desde a graduação elas realmente se ocuparam sobre esse assunto que é, para mim, tão interessante, que é a reciclagem de nutrientes realizada por organismos aquáticos. Então, aqui, esse é um tema bem novo, né? Especialmente aqui no Brasil, e começou esse interesse aproximadamente uns final dos anos 90, então, justamente na primeira versão do livro, ainda não tinha esse capítulo que tratava esse tópico, né? Mas eu acho que é um tema muito interessante, com um potencial muito grande, especialmente aqui no Brasil, porque ele une diferentes aspectos de ecologia trófica, ecofisiologia, e especialmente inclui tudo isso numa perspectiva ecossistêmica, pensando então em como os peixes podem afetar os seus próprios ambientes, os seus ecossistemas, processos ecossistêmicos, e no específico, o processo ecossistêmicos que aqui vamos abordar é a ciclagem de nutrientes. Então, como os peixes, eles, através das atividades deles, atuam como fornecedores de nutrientes ao ecossistema. Então, no capítulo, organizamos ele um pouco, apresentando um pouco de conceitos gerais sobre ciclagem de nutrientes e excreção, teorias que explicam esses processos, e depois começamos a falar sobre como os peixes, como esse processo afeta o ecossistema. Então, a importância ecossistêmica disso. E depois incluímos algumas metodologias para como explicação, como os exemplos. Então, vamos começar mostrando esse diagrama, que mostra muito bem o que é o foco, né, do capítulo. Então, basicamente, a gente pode pensar em peixes, né, como se fossem um conjunto de nutrientes, tá? Então, os nutrientes mais importantes são carbono, nitrogênio e fósforo. São os que mais, sim, os mais abundantes, digamos, no corpo deles, e os principais, o nitrogênio e fósforo, são os nutrientes mais importantes que regulam a produção primária em riachos tropicais, em todos os riachos, especialmente nos riachos tropicais, onde muitas vezes eles são nutrientes limitantes, tá? Bom, então, os peixes, como é que eles obtêm esses nutrientes? Eles obtêm eles através da dieta, então, ingerindo elementos da dieta. Esses elementos da dieta podem ser algas, então, produtores primários, ou invertebrados, ou peixes, mas a composição de elementos da dieta é diferente da composição de elementos dos peixes, certo? Então, isso cria um desbalanço que vai gerar a eliminação de elementos resíduos sob forma de excreção e egestão. Tá, então, os peixes ingerem esses elementos da dieta, assimilam parte deles para a produção de tecidos somáticos e reprodutivos, e então essas partes de elementos são aprisionados na biomassa deles. Então, dessa forma, eles representam um sumidouro de nutrientes, tá? Outros nutrientes são utilizados para atividades metabólicas, e os resíduos dessas atividades metabólicas são eliminados através da excreção, sob forma principalmente de nutrientes inorgânicos, tá? Então, podemos ver aqui, então, esses nutrientes inorgânicos vão voltar ao riacho, né, ao sistema, e vão formar fazer parte do estoque de nutrientes do sistema, do riacho.
Também os nutrientes eliminados através da ingestão, né, as fezes, vão fazer parte desse estoque de nutrientes, mas eles são de forma orgânica, então não são tão facilmente, tão diretamente disponíveis para as algas e as bactérias absorverem eles. Mas eles precisam ser remineralizados por micro-organismos. Bom, então aqui podemos ver, então, que esses nutrientes que vêm da excreção e da digestão entram de novo, tá, no sistema, no riacho, e eles são disponibilizados depois para a teia trófica inteira, então, para elementos da dieta, possivelmente, dos peixes. Tá, então, aqui mostra como todos esses processos têm essa componente trófica, que tem a ver com a dieta, né, dos peixes, essa componente ecofisiológica, que vai estudar os processos de como excreção e gestão, e essa parte ecossistêmica, ou seja, como os peixes, fornecendo nutrientes, atuam como recicladores de nutrientes, transformando os nutrientes que estavam presos, formas de biomassa nos elementos da dieta, e retornam ao sistema em forma inorgânica. Bom, tem duas teorias que buscam entender quais são os fatores que regulam as taxas de excreção dos organismos. Tá? E consequentemente, também buscam entender como eles mediam a ciclagem de nutrientes em seus ecossistemas. Uma dessas teorias é a teoria da estequiometria ecológica, tá? Que é baseada no princípio de balanço de massa e utiliza a quantidade de nutrientes da dieta e a demanda de nutrientes do peixe, ou seja, a quantidade de nutrientes que estão no corpo do peixe, como preditores da taxa de excreção. Mas para entender isso, precisamos entender o conceito de homeostase, tá? Ou seja, basicamente, os consumidores, como os peixes, são homeostáticos, tá? Porque eles, apesar, assim, se a dieta deles mudar em termos de conteúdos de nutrientes ou razões de nutrientes, por exemplo, porcentagem de fósforo, de nitrogênio, a concentração de nutrientes do corpo deles não muda porque eles são homeostáticos, tá? Isso é verdade por todos os organismos heterótrofos, enquanto que organismos autótrofos, como as algas, eles mudam a própria composição de elementos com a mudança na dieta. Então, eles são identificados como você é o que você come, tá? Bom, então, aqui podemos ver quais são as predições das teorias da estequiometria ecológica. Então, se a gente souber a composição corporal, em termos de nutrientes dos peixes, temos que saber, por exemplo, tem peixes que têm uma porcentagem de fósforo maiores, eles irão ter taxas de excreção menores, enquanto que peixes com quantidade de fósforo menores terão taxas de excreção daquele nutriente mais elevadas. Isso tudo porque é baseado no conceito de desbalanço que eu falei no começo. Ao mesmo tempo, os nutrientes que são contidos na dieta são proporcionalmente relacionados em forma positiva às taxas de excreção, ou seja, quanto mais rica de nutrientes for a dieta, maiores vão ser as taxas de excreção daquele nutriente, tá? Então, esse aqui tentando resumir de forma muito breve uns conceitos que no capítulo são explicados em forma mais detalhadas. A segunda teoria que tenta explicar as taxas de excreção é a teoria metabólica da ecologia. Essa teoria, ela explica que as taxas metabólicas fornecem as limitações fundamentais que governam os processos ecológicos, de organismos, dinâmicas de populações, até processos ecossistêmicos. E a taxa metabólica de um organismo seria proporcional à temperatura e ao seu tamanho corporal por um fator de 0,75. Ou seja, com o aumento do tamanho de um organismo, as taxas metabólicas aumentam alometricamente. Tá? Isso se pode aplicar também às taxas de excreção, já que o processo de excreção é um processo metabólico. Tá? Então, as taxas de excreção seriam reguladas pela temperatura e seriam proporcionais ao tamanho. Quanto maior um peixe,
mais xixi ele vai fazer, basicamente. Ok, então, até agora vimos quais são os fatores que regulam as taxas de excreção. Mas a gente está interessado em entender quais são os fatores que afetam a importância, a relevância dos peixes como fornecedores de nutrientes nos riachos. Então, os fatores que vão determinar isso são principalmente três. São a abundância, a biomassa da espécie de peixes, ou da comunidade inteira de um determinado riacho, as peculiaridades das espécies, porque algumas espécies podem atuar como espécie-chave, em termos de recicladores de nutrientes, e o estado trófico, a demanda de nutrientes do ambiente. Tá? Então, claramente, quanto maior for a biomassa de uma espécie, maior vai ser o impacto da sua excreção no ecossistema. Claro, porque vai ter um monte de peixes, e de repente de grande tamanho, que vão fazer xixi. Certo? Então, eles vão fornecer muitos nutrientes no riacho. Esse é um exemplo que discutimos também no texto, sobre um estudo feito pela Krista Capps e Alex Flecker, num rio, com uma espécie invasora de loricarídeos, num rio no México, e essa espécie chegava a densidade, biomassas extremamente elevadas, como podem ver nessa foto. E a excreção dessa espécie invasora chegava a fornecer 255% da demanda de nitrogênio daquele rio e 70% da demanda de fósforo. Enquanto que a excreção de todas as espécies nativas presentes fornecia só 10% da demanda de nitrogênio e 3% da de fósforo. Bom, notem também que a excreção de nitrogênio é bem maior do que a excreção de fósforo. Isso é sempre verdade nos peixes, porque os peixes têm, devido ao esqueleto que eles têm uma concentração de fósforo, então uma demanda de fósforo muito elevada. Tá? Então, eles vão reter mais do que eles vão excretar. Especialmente os loricarídeos, que têm uma dieta pobre em fósforo, comendo algas, e tendo toda a armadura óssea, então, uma porcentagem de fósforo do corpo muito alta, comparada a outras espécies. Em termos de peculiaridade das espécies, como falei, algumas espécies podem atuar como espécie-chave em termos de ser recicladoras de nutrientes. Isso é devido a características específicas da composição elementar do corpo deles, então demanda de nutrientes ou dieta, principalmente. Ou pode ser também devido ao comportamento. Então, esse é um exemplo de um estudo realizado com Astyanaxeneus, não sei se ainda esse o nome é certo, porque foi realizado em 2011, num rio da Costa Rica. Esse peixe, ele tem um baixo, proporcionalmente aos outros, comparado às outras espécies presentes, não tem uma porcentagem de fósforo muito elevada no corpo. E ele tem uma dieta com predominância de insetos terrestres. E a coisa interessante desse estudo, que mostrou que essa espécie representava só o 18% da biomassa total da comunidade de peixes, mas chegava a fornecer o 90% do fósforo excretado e da demanda de fósforo do sistema. Isso era devido ao fato, era principalmente devido, sim, à baixa demanda de fósforo, mas principalmente a grande quantidade de fósforo contida na dieta, porque ele se alimentava de insetos terrestres, enquanto as outras espécies não comiam esse recurso. Em termos de demanda de nutrientes, então, os peixes têm o potencial de ser mais importantes em termos de fornecer nutrientes, recicladores de nutrientes, em riachos oligotróficos, em riachos limitados por nutrientes. Tá? É claro, porque um riacho muito eutrofizado, com concentrações muito elevadas de nutrientes, já naturalmente, os peixes, a excreção deles não vai ter uma grande relevância, né? Então, nesse estudo realizado no Rio Las Marias, na Venezuela, por Pete McIntyre e o grupo do Alex Flecker,
ele mostrou que essa é a excreção de toda a comunidade de peixes, né, de amônio. Ele mostrou que a excreção de amônio era muito elevada comparado às concentrações de amônio do riacho. Então, os peixes eram grandes fornecedores de amônio naquele rio, principalmente uma espécie que é o Prochilodus. Enquanto que a excreção de todas as espécies de fósforo inorgânico não era relevante em termos ecossistêmicos, porque o riacho já apresentava concentrações discretamente elevadas naturalmente. Então, a excreção de fósforo não era importante de um ponto de vista ecossistêmico. Tá, então, depois de ter explicado um pouco dessas questões teóricas e mostrado os exemplos de estudos, no capítulo vamos explicando um pouco da metodologia de como realizar esses experimentos, essas medidas de taxa de excreção, e como tem muitos estudos realizados, é muito importante padronizar também essas metodologias. E, principalmente, é importante tentar limitar ao máximo o estresse dos peixes. Bom, então, primeiramente, tem que coletar esses peixes, e podem ser coletados, por exemplo, com pesca elétrica, mas outras metodologias são válidas também, como disse, tentando limitar o estresse dos peixes. Depois, os peixes têm que ser colocados para incubação, né? E o que geralmente é utilizado são sacos plásticos, tipo Ziploc, com água filtrada dos rios e uma quantidade, um volume conhecido por um tempo conhecido, geralmente peixes de 10, 15 centímetros, 1 litro de água por 1 hora são suficientes, mas é bom fazer um teste antes. É importante deixar, então, na beira do rio, para que não tenha variações na temperatura, porque a temperatura, se aumentar, pode afetar as taxas de excreção dos peixes. E a Priscila, minha aluna, coautora do trabalho, ela realizou um estudo para o mestrado dela, onde testamos também diferentes formas de incubação. Por exemplo, aqui botamos nesses sacos plásticos um caracídeo e tentamos limitar o estresse botando umas folhas aqui, sempre na margem do rio. Enquanto que para esse lambari, esse Briconaméricus, colocamos os saquinhos pendurados numa cordinha dentro do rio, porque esse peixe ele vive na coluna d'água, então tentamos limitar o estresse, deixando num ambiente mais conhecido. Tá? Depois do final do tempo de incubação, as amostras são coletadas, e analisadas no laboratório para as concentrações de nutrientes. Bom, mas para medir a contribuição dos peixes a nível de ecossistema, são necessários outros dados e outras medidas. Primeiramente, a gente tem que saber as densidades ou a biomassa da espécie de peixes que estamos estudando ou da comunidade de peixes inteira. Isso porque temos que estimar as taxas de excreção areais ou volumétricas daquele trecho de rio da população da comunidade inteira. Depois de ter feito isso, precisamos medir a demanda de nutrientes no sistema. Então, qual é a taxa de absorção de nutrientes do rio, geralmente de amônio e fosfato, que são os elementos mais limitantes dos riachos. E esse é geralmente realizada com adições de nutrientes no rio. E depois de ter essas informações, então, da taxa de excreção areal da comunidade, da população inteira de espécie, e a demanda de nutrientes, então, a taxa de absorção, podemos ver qual é a importância relativa da excreção de nutrientes dos peixes para o ecossistema, simplesmente comparando essas medidas. Ok, concluímos o capítulo, incluindo algumas perspectivas. Primeiramente, assim, como disse, esses estudos do papel dos peixes como recicladores de nutrientes, eu acho que tem um enorme potencial aqui no Brasil, porque, basicamente,
pelo nosso conhecimento, não tem estudos publicados sobre o tema, e tem somente os do nosso laboratório, e tem grande potencial, por exemplo, para ser realizados também em rios mega diversos, até assim, pequenos riachos, né? Por exemplo, tem todo um aspecto que é sobre fluxo de nutrientes entre ecossistemas, porque os peixes podem atuar como transportadores de nutrientes quando realizam migrações de um ambiente para o outro, transportando nutrientes também. Então, bom, exemplo clássico dos salmões, né, que eles transportam nutrientes de origem marinha até riachos de primeira, segunda ordem e até o ambiente terrestre circunstante. Então, aqui no Brasil tem rios na Amazônia, Pantanal, se tem grande potencial para conduzir estudos com espécies migradoras, e claramente o impacto humano pode ter um grande efeito nesse papel dos peixes. Por exemplo, barragens que impedem a migração dos peixes podem afetar esse transporte de nutrientes também, e então esse papel funcional que os peixes têm no ecossistema. Outras atividades humanas podem afetar o papel dos peixes, como, por exemplo, o desmatamento e a eutrofização vão mudar as quantidades de nutrientes, a demanda de nutrientes dos riachos, e dessa forma pode indiretamente pode afetar as populações de peixes, porque algumas espécies não conseguem mais permanecer, mas também pode mudar ou afetar o papel funcional dessas espécies, que já mudando a quantidade de nutrientes no rio, elas não vão ter o mesmo papel de fornecedoras de nutrientes, porque a relevância delas vai ser irrelevante. Claramente, a perda de biodiversidade vai afetar também a entrada de nutrientes através da excreção, e muitas vezes, como foi mostrado no Rio Las Marias, na Venezuela, as espécies que são mais utilizadas, mais pescadas, né, são também aquelas que são mais importantes na ciclagem de nutrientes. Então, perdendo esse componente, essa espécie-chave, ou várias espécies, não temos mais essa contribuição, essa entrada de nutrientes. Espécies invasoras também podem ter um efeito negativo na ciclagem de nutrientes, porque podem afetar as espécies nativas, ou também, como mostrei naquele exemplo dos rios mexicanos, podem afetar a ciclagem de nutrientes, até fornecendo mais do que é necessário, né? Então, aqui no Brasil, são pouquíssimos os estudos feitos em geral sobre a excreção de peixes e o impacto deles no ecossistemas, e menos ainda aqueles que estudam como esse papel funcional dos peixes muda devido a atividades humanas. Tem a minha aluna, a Beatriz, que é coautora desse trabalho, fez um estudo para ver se o desmatamento de rios da Mata Atlântica afetava o papel funcional de uma espécie de caracídeo. E as evidências não são muito claras, então é por isso que é muito importante realizar mais estudos sobre esse tema. Bom, então com isso fechei, tentei ser sintética, mas acho que passei bastante do tempo, mas agradeço a todo mundo e espero que tenha mais pessoas interessadas nesse assunto, que acho que seria que tem um grande potencial aqui no Brasil. Muito obrigada. Ô, Eugênia, super obrigada. A gente que agradece, foi